Deus é fiel em nos guiar. Salmo de número 25. Como de costume, nós temos pregado pela manhã na primeira carta aos Coríntios e à noite pregamos num texto do Novo Testamento, do Antigo Testamento, e algumas vezes no livro dos Salmos. Os Salmos sempre nos atraem muito, por duas razões. Eles falam tanto ao nosso intelecto quanto ao nosso coração, tanto a nossa razão como as nossas emoções. O Salmo que temos diante de nós é um dos 8 salmos em todo o saltério, que é um acróstico, ou seja, os seus versículos começam com uma letra do alfabeto hebraico. Só isso já nos aponta que existe arte, não apenas verdade, mas a verdade em beleza, apresentada de forma bela, né, numa composição, numa poesia. E por isso o Salmo nos atrai. Outras razões pelas quais o Salmo nos atrai é que eles têm muito a ver com os nossos momentos de dor, de tristeza. E, na verdade, a maioria dos Salmos aborda esse tema, do sofrimento, da angústia, da dor. Os Salmos são palavras de Deus, expressam sentimentos humanos, registrados de forma poética. E por isso é fácil a gente ser atraído para eles. Mas como tudo que nos atrai com muita avidez, é fácil a gente cometer erros também com os Salmos. Um deles é a gente pegar versículos dos Salmos, separá-los do contexto e começarmos a utilizar esses versículos como se fossem aquelas antigas caixinhas de promessas, que eu não sei se você conhece, os mais novos talvez não conheçam, não sei se fizeram uma versão eletrônica, digital de caixinha da promessa, seria o cúmulo, né? Você apertar lá algum dispositivo, um botão lá e pular um versículo qualquer. Então aquelas caixinhas, eram caixinhas mesmo, com vários versículos ali, e você ia lá e tirava uma espécie de horóscopo cristão. Era ali, você não sabia o contexto que estava aquele versículo, e aí ele podia querer dizer qualquer coisa que você precisasse. Porque é assim que os horóscopos são feitos nos jornais. Eu tive um professor que era jornalista, um professor no seminário. Ele tinha sido jornalista, tinha trabalhado em jornal, e ele disse uma vez da grande dificuldade que ele teve de convencer a própria mãe. A mãe dele lia essas previsões dos signos no jornal, todo dia, né? E ele, uma vez, tentou convencê-la. Disse, mãe, o dessa semana fui eu quem fiz. Fui eu quem fez isso. E ela, não, meu filho, isso aqui é verdade, é assim mesmo. Sabe aquela conversa, né? Porque a pessoa conhece alguém de Libra que é realmente assim, e alguém de Leão que é daquele jeito mesmo. É interessante que você colocasse 20 pessoas do mesmo signo, elas seriam muito diferentes em muitas coisas, mas a gente ia cobrir isso para lá e dizer, não, ia dar uma explicação qualquer. E muita gente fazia isso com os versículos bíblicos. A gente pode fazer isso com os salmos. Você pega o versículo aqui, ele fala ao seu coração, você puxa, e daqui a pouco ele pode estar querendo dizer uma coisa que ele não queria dizer. E não existe esse nível de interpretação na Bíblia. E parece muito espiritual, parece muito legal, mas não é a palavra de Deus quando você tira ela do contexto. É o contexto do livro, do capítulo, e o contexto de toda a Escritura, na verdade. Então, tenhamos sempre isso em mente à medida que você se aproxima de qualquer texto bíblico, principalmente daqueles textos que nos atraem. Eu me lembro quando era líder de juventude na igreja, eu fiz isso durante alguns anos, né? Nós tínhamos sempre o nosso congresso anual, mês da juventude, era no meio do ano, que era um mês todo de férias, então estava todo mundo de férias e a gente conseguia fazer um trabalho. E eu me lembro de uma vez que o versículo que era a divisa do nosso congresso, né, era aquele que dizia, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Que maravilha, né? E a gente falava aquilo, os pregadores que iam lá falavam isso, os pastores que estavam lá falavam isso. Dizia, repita, vire para o seu irmão e fale, esforça-te. E ninguém avisou para a gente que isso aí é um idólatra, falando para outro idólatra, vamos construir um ídolo, vamos fazer um ídolo. Aí eles vão lá e fazem um ídolo, fazem uma estátua, e aí um vê que o do outro não está muito firme, ele vai lá e firma aquilo.
dentro desse espírito. Um ou outro ajuda. E o companheiro disse, esforça-te e vamos construir esse ídolo aqui. Não, você não pode pegar o texto bíblico e usá-lo dessa forma. Não é a palavra de Deus, não é isso que ele quer dizer. Tem muitos versos na Bíblia, se você quiser encorajar as pessoas dentro do seu contexto apropriado, mas isso aí, além de não ser o uso correto da palavra de Deus, ainda ensina as pessoas a continuarem fazendo isso, né? Então, tem vezes que você olha para o retrovisor, olha para trás, como foi dito aqui no início do culto, né? E você pensa assim, nossa, eu fiz aquela vergonha. Eu incentivei as pessoas a falarem aquele negócio. Mas quando o seu pastor, seus pastores falam, é isso mesmo, né? Você pensa que está indo no caminho certo. Cuidado com o que o seu pastor fala. Salmo 25. Eu vou fazer a leitura, depois nós vamos voltar. Vamos falar sobre oração, sobre direção, sobre confiança, sobre culpa, sobre livramento, sobre pedido de socorro. Todas essas coisas estão presentes nesse salmo aqui. É um salmo de Davi. Aliás, dentro desse momento aqui, esse é o livro 1, o saltério está dividido em 5 livros, esse aqui, até o Salmo 41 é o primeiro livro, e aqui a maior parte dos salmos é acreditada a Davi, e as experiências de Davi se refletem nos salmos que ele escreve. Como eu disse, salmos são palavras de Deus traduzida em sentimentos humanos. Então, Deus usou o sentimento dos instrumentos que ele quis usar para inspirar o texto bíblico. É por isso que você não vai atrás dos sentimentos das pessoas. Não são os autores que são inspirados, irmãos. O texto é que é inspirado. É esse resultado aqui é que é inspirado. Por isso a gente se volta para o texto. Você não tenta ficar adivinhando o que aconteceu no coração de A ou de B ou de Davi aqui. E às vezes nós conseguimos localizar o salmo dentro da vida de Davi narrada na Escritura. Às vezes você não consegue. O importante é o texto sagrado. O texto é inspirado. É o produto da inspiração do Espírito Santo, que utilizou aqueles homens num determinado momento. Não são os homens que têm essa condição de inspirados. Você sabe que Davi cometeu pecados graves, né? Por que a gente não cancelou Davi? Por que a gente não tirou o salmo dele daqui? Ele tem pecados gravíssimos, de abuso de poder, inclusive, de abuso sexual. Por que nós não tiramos? É o texto que é inspirado. E também porque você sabe que Davi se arrependeu. Todos os seus pecados, ele se arrepende. Quando eu falo sobre Davi, eu dou aula sobre isso no seminário, e Davi vem à mente, ou a eleição vem à mente, né? Ou o pecado, né? Como todos nós somos pecadores, como nenhum de nós é melhor que o outro, costumo perguntar para os meus alunos, sempre a maioria de homens, né? De rapazes, e eu pergunto para eles, se você tivesse que sair para viajar, deixar sua esposa em casa, né? E você quisesse que alguém passasse lá de vez em quando para dar uma olhada se está tudo bem com ela, se ela está tranquila e tal, você pediria a quem? Davi ou Saul? E eles ficam assim, né? Porque você sabe o fim de Saul. Você sabe como Saul foi desobediente até o fim, acabou se suicidando, não demonstrou arrependimento nenhum. Eu falo, não, esse cara não está com Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é? Aí eu falo para eles assim, você podia fazer isso, mas deixa eu te dizer como é que ia acontecer a coisa. Saul ia chegar lá, em frente à casa, ia virar para um soldado e falar assim, vai lá fulano, vê se a esposa do irmão fulano está bem, vê lá. Aí o fulano vai lá, pergunta, volta, rei, ela está bem. Então vamos embora, amanhã a gente passa aqui de novo. Pronto. Davi, ele ia bater na porta. Ela ia falar assim, rei, eu vim aqui ver como é que você está. O senhor quer um cafezinho? Quero, claro, aceita. E aí já era. Você pode fazer isso com Jacó e Esaú. Com quem você preferiria fazer negócio? O filho da aliança, Jacó, ou Esaú? Porque Jacó ia enrolar você. Meus irmãos, os personagens bíblicos não servem de modelo para nós. Eles servem como testemunho para nós. O nosso modelo é Cristo. Cristo não falhou onde Davi falhou. Cristo não falhou onde Jacó falhou. Cristo não falhou onde Moisés falhou. Cristo pagou o preço pelos pecados de Davi, pelos pecados de Moisés, pelos pecados de Jacó. Cristo é o nosso modelo.
Por isso nós sempre procuramos Cristo na Escritura. E Cristo é a palavra viva de Deus. E a palavra viva de Deus, Deus a fez registrar aqui. É por isso quando Jesus pergunta para os discípulos se eles querem ir embora depois de um discurso muito contundente do Senhor, eles dizem, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Salmo 25. A ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados, dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Essa é a palavra do Senhor. O Salmo começa com oração. Você já viu aí os versículos 1 a 3, são uma oração. Na verdade, ele prossegue essa oração um pouco mais. Mas o que você vê aqui é que Davi está pedindo para não ser envergonhado. Em que sentido? Ele não quer ficar mal na fita, ele não quer aparecer mal na selfie, quando está diante dos outros? Essa é a preocupação de Davi? Não, você sabe que não é. Uma vez a esposa dele, quando ele ainda era casado com Mical, filha de Saul, ela ficou muito embaraçada, sabe? Tipo vergonha alheia, porque Davi viu a arca de Deus sendo recuperada, sendo trazida de volta, ele saiu dançando, ele não quis saber quem ele era, o que os outros iam pensar, ele estava eufórico, ele não estava no tabernáculo, ele não estava no culto, nunca use a figura de Davi dançando, eu danço porque Davi dançou. Já ouviu gente falar assim? Sempre que alguém fala isso, eu pergunto, mas você também está disposto a enfrentar um gigante? Você está disposto a colocar a sua vida em risco? Não é enfrentar o gigante da tentação de ficar assistindo série no Netflix, não é isso não é essa bobeira não. Você está disposto a colocar a sua vida em risco realmente? Aí há lugares onde você corre risco de morrer para pregar o evangelho, para socorrer alguém, porque Davi fazia isso. O fato é que ele não estava dançando no culto. Ele nunca imaginaria dançar no culto. Ele nunca faria isso. Na verdade, Davi foi o rei que organizou o culto. Ele estabeleceu a lista de cantores, o coral que funcionava no tabernáculo e que iria funcionar depois no templo, que foi construído pelo seu filho, Salomão. Mas ele nunca botou grupo de dançarinos. Ele botou o grupo de cantores, ele botou o grupo que abria, que fechava, que carregava, que acendia, tudo isso estava lá. Organizado. Você não encontra ninguém dançando, ninguém pulando, ninguém fazendo coisa nenhuma assim. Culto é outra coisa. Culto é Cristo no centro. Culto é em torno de Cristo, é a palavra de Cristo o tempo todo. Mas naquele momento, Davi não estava nem aí. Então ele não está preocupado com esse tipo de vergonha. Quando a esposa falou com ele não levou em conta o que ela falou. Pelo contrário, disse para ela não estava percebendo o que tinha acontecido. Quando ele pede aqui para não ser envergonhado, ele está falando em relação à sua dependência de Deus. E em oposição àqueles que são descritos no versículo 3, que agem, que procedem astuciosamente. Na nossa versão está
traiçoeiramente. Você tem a pessoa que vive de acordo com a sua própria sabedoria, sua própria astúcia. Ela consegue as coisas na sua própria força, na sua própria mente. Você tem aqui um homem que depende de Deus. Por isso Davi ora: Senhor, não seja envergonhado. Não importa o que eles pensem, eu continuo dependendo do Senhor. E Davi é um homem inteligente, é um homem sábio, não é um homem perfeito, mas ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa que atrai, tem empatia, faz seguidores com facilidade. Seus soldados são leais a ele, o amam, o povo o ama. Não é nenhum tolo, não. Mas para aqueles que querem andar segundo sua própria sabedoria, seu próprio conhecimento, sua própria astúcia, aqueles que procedem traiçoeiramente, essa é uma pessoa para ser desprezada. Você já se sentiu nessa condição? Porque você é crente? E quando a igreja dá mau testemunho e você é relacionado? Quando os crentes, de um modo geral, e os crentes estão aí, não é? Estão na mídia, falando coisas que às vezes entristecem a Deus, falando coisas que às vezes são ridículas, e muitas são ridículas mesmo. Como eu disse hoje de manhã, aquilo que se afasta da sabedoria, da verdade, da beleza, da bondade de Deus, torna-se ridículo. E às vezes a igreja está nisso, e aí você é associado. Como é que você fica? A nossa oração é essa: não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Meus inimigos não são aquelas pessoas que estão me impedindo de conseguir aquilo que eu quero, mas aqueles que olham para mim como alguém que é tolo, como alguém que é simplório, porque eu confio em Deus, porque a minha confiança está nele. Eles agem com astúcia e parecem conseguir as coisas. E às vezes eu e você podemos ser tentados a fazer isso. Veja como Davi continua no verso 4. Faze-me conhecer os teus caminhos. Ensina-me, Senhor, as tuas veredas. Ao invés de abandonar, de ficar envergonhado, não. Ele diz assim, não. Deixa eles pensar o que quiserem pensar. Eu vou continuar buscando ao Senhor. Pelo contrário, eu quero mais. Ele deseja cada vez mais saber mais de Deus. Faz-me conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me. Você vê a insistência, você vê a repetição, e você sabe que o texto semítico, o texto em hebraico, dentro desse momento cultural, como é que ele faz para dar ênfase? Ele repete. E aqui tem muita repetição. Davi está dizendo, realmente, eu quero conhecer os teus caminhos, me ensina as veredas do Senhor, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Eu não espero na minha própria sabedoria, na minha própria astúcia, eu espero em ti. A minha confiança está em ti. Davi sabe que Deus é fiel em nos guiar, e ele confia nesse guia, ele confia nesse que está conduzindo. 2 salmos antes ele chamou o Senhor de pastor. E você se lembra quando eu preguei no Salmo 23? O Senhor é aquele que vai à nossa frente. É aquele que vai junto de nós. E é aquele que depois que a gente entra na casa do banquete, onde a mesa é posta, fecha a porta atrás de nós. Davi sabe disso. E ele quer que esse Deus, fiel em guiar, continue guiando o seu caminho. Ainda na sua oração, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. E esse é um dos trechos mais gostosos, mais maravilhosos, com o qual talvez muitos de nós nos identifiquemos, porque ele lida com um problema, o problema da culpa. Meu irmão, como o diabo sabe usar a culpa? Porque todos nós, depois de salvos, ainda pecamos. Quando você prega o Evangelho, acredite, há muita gente que tem uma ideia errada a respeito de você. Muita gente pensa que nós estamos na igreja para ganhar o céu, que nós estamos tentando ser bonzinhos, estamos tentando cumprir algum tipo de missão, talvez, sabe? Preencher alguns requisitos. Talvez quando você vai evangelizar alguém, você tem que deixar claro para aquela pessoa que você sabe que você não tem a menor chance de conseguir coisa nenhuma fazendo seja o que for. É bom você apresentar logo aquele atestado de incapacidade, de impotência, de completa incompetência, quando se fala de salvação, quando se fala de destino eterno.
Diz, não tem nada que eu possa fazer. Eu não vou ao culto, eu não vou à igreja, eu não oro, eu não leio a Bíblia para conseguir alguma coisa de Deus, porque isso nunca vai acontecer. Ou nós dependemos do que Cristo fez na cruz, ou nós dependemos daquilo que Ele fez, colocando a sua vida sem mancha, sem mácula, pura, como sacrifício, recebendo a culpa do nosso pecado, pagando a pena que era para que nós pagássemos, mas que nós não poderíamos pagar. Ou nós dependemos disso, ou não há salvação. Ou nós chegamos como mendigos, com as mãos estendidas, vazias, dizendo, Senhor, salva-me. Foi o que Davi fez aqui. Tu és o Deus da minha salvação, no versículo 5, ele termina, em quem eu espero todo dia. Então, quando tem que tratar da questão da culpa, com a questão do pecado, o que ele faz? Ele não tenta esconder, ele sempre se volta para Deus, ele sempre vai para Deus. Às vezes precisa de um empurrãozinho, não é? Você se lembra do caso de Urias, do caso de Batseba, não é? Ele tentou esconder, ele fez a artimanha. Mesmo um homem segundo o coração de Deus pode passar por uma situação assim. Como é que você chega diante de Deus de novo? E o diabo sabe como usa a culpa. Quando nós pecamos, seja que tipo de pecado for, porque nós fazemos aquelas classificações de pecado, e elas não estão completamente erradas não, tá, irmão? O menor pecado leva você para o juízo eterno, leva você para o inferno, leva você para debaixo da justa ira de Deus. O menor pecado. Mas é óbvio que existe muita diferença entre adulterar, assassinar o marido, e você falar uma palavra para o seu irmão aqui num momento de desgosto, de tensão, você xingá-lo de alguma coisa. Tudo é pecado. Tudo exige arrependimento. Tudo exige que você volte e peça perdão. Mas as consequências são muito diferentes. Mesmo um homem, segundo o coração de Deus, pode cometer pecados tão graves, pode tentar escondê-los, como fez Davi. Até que Natã, o profeta, foi lá, chegou para ele, contou aquela historinha da ovelhinha e tal. Mas quando Natã conta a história, eu espero que você conheça a Escritura o suficiente para lembrar dela, porque eu não vou contar toda a história aqui de novo. Quando Natã conta a história, qual é a reação de Davi? Aquelas palavras maravilhosas. Eu nunca consigo me referir a isso sem me emocionar. Que coisa maravilhosa, que obra da graça. Só a graça faz alguém dizer aquilo. Pequei contra o Senhor. Exatamente o que ele está dizendo aqui. Só que aqui ele está dizendo qual é o arcabouço, qual é a estrutura, o que está por trás de alguém que chega e diz, pequei contra o Senhor. Olha o que ele diz no verso 6, 7. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Aqui, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que conhece a Deus, ele chega e coloca a própria natureza de Deus, a própria palavra de Deus. Não há oração melhor do que aquela que considera o próprio Deus. Lembra a oração no final de Atos 4, quando a igreja ora depois que Pedro e João são soltos? Eles voltam para a igreja que estava lá em oração, e quando eles contam tudo o que tinha acontecido, tudo que o Sinédrio tinha feito para eles, todas as ameaças que tinham sido contadas, a igreja ora e ela começa dizendo assim, tu, soberano Senhor, que disseste por intermédio de teu servo Davi, por que se enfureceram as gentes? Os reis se levantaram contra ti, porque verdadeiramente nessa cidade se levantou Pôncio Pilatos e Israel e gentios, todo mundo contra o teu ungido, conforme a tua mão predeterminou. Estão falando, o Senhor sabia o que estava fazendo, o Senhor estava conduzindo todo esse processo. É por isso que quando eles fazem finalmente o pedido, qual foi o pedido deles? O pedido deles não foi, livra os nossos apóstolos para que eles não sofram mais. Ou guarda, nos muda essa circunstância ao nosso redor, para que a gente possa fazer a tua obra, Senhor, senão a gente não vai conseguir. Não, o único pedido que eles fazem é, agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos, que com ousadia continuem anunciando o nome de Jesus, enquanto tu estendes a tua mão para realizar prodígios e sinais. O que acontece no final? Treme o lugar onde eles estão. Por causa de quê?
Porque eles se aproximam de Deus do jeito certo, porque a oração, como eu costumo dizer, informada pela Bíblia, não é catarse em forma de oração. Não é eu botando para fora aquilo que está ruim dentro de mim. Quer fazer isso, irmão? Põe um par de tênis nos pés, dá uma corrida. Bota um saco daqueles de boxe e fica dando soco lá, para você extravasar. Não faça da oração catarse. A oração, a gente chega diante do Senhor, a gente apresenta o próprio Senhor. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor mandou. Eu estou aqui porque o Senhor disse isso assim, porque o Senhor garantiu aquilo. É por causa disso que eu chego diante do Senhor. Não é isso que Davi está fazendo aqui? Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Lembra disso. Tem outra coisa que a pessoa esquecer. O Senhor se lembra da misericórdia, lembra da bondade. Agora o Senhor esquece. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, Senhor. Está dizendo assim, Senhor, o Senhor vai olhar para mim. Olha através do óculos certo, Senhor, porque senão eu estou perdido. O Senhor sabe, os irmãos sabem o que o Senhor fez. O Senhor deu óculos que Davi nunca imaginaria. Porque Ele olha para nós através do seu próprio Filho. O Senhor Jesus são os óculos através dos quais Deus olha para os pecadores que se aproximam dEle. E quando Ele olha para você, Ele vê o Filho dEle. Ele vê a justiça do Filho dEle, Ele vê a pureza do Filho dEle. Por isso Ele abraça você, Ele chama você, Ele aperta você e diz, você é maravilhoso. E você se olha e diz, Senhor, não, acho que o Senhor está me confundindo, né? Está me confundindo, só pode ser. Não, ele não está confundindo, não, mas realmente ele não está olhando para você, ele está vendo para Cristo que reveste você. E que vai tornando você puro ao longo da sua existência. Até o momento da glorificação, seja na sua morte ou no retorno de Jesus. É isso que Davi tem em mente. O Senhor tem que se lembrar de mim de um certo jeito, porque senão eu estou perdido. Lembra-te de mim, segundo as tuas misericórdias, tua bondade. É interessante que ele diz aqui, não te lembre dos pecados da mocidade. Por que isso? Davi não está fazendo referência mesmo a algum tipo de pecado lá. Na verdade, Davi parece ter cometido seus piores pecados quando ele já estava bem adulto. O que ele está dizendo aqui pode ser traduzido na observação de um comentarista que disse, a solução para o pecado não está no tempo, está na graça. Você não resolve o pecado com tempo. Tempo não cura pecado. Só a graça resolve o pecado. Você olha para o verso 11, ele continua confessando o seu pecado. Por causa do teu nome, Senhor, por causa do teu nome. Note, novamente se aproxima, Senhor, o teu nome, por causa do teu nome. Perdoa a minha iniquidade que é grande. Verso 18, considera as minhas aflições e os meus sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Ele nunca chega diante do Senhor e diz, olha, eu sofro muito, por causa disso o Senhor me dá perdão. Não, por tudo que ele vem dizendo no Salmo, se você tirar o versículo 18, fizer a caixinha de promessa que eu falei no começo, aí você vai ficar com um problema sério, né? Você vai ficar dizendo, está pedindo perdão, porque olha como eu sofro, olha como eu sou aflito, então perdoa, Senhor. Não, não é isso que ele está falando, não. Davi está falando, na verdade, é que tem aflições, tem sofrimentos que são produzidos pelo pecado dele, tem aflições e sofrimentos que não são produzidos pelo pecado dele, mas pelo pecado dos outros. Ele sabe disso. O contexto do verso 18, o contexto mais próximo, vai deixar isso claro. Mas o ponto aqui é que ele sabe que ele é pecador e que só tem uma coisa que cura, que resolve isso, que é a graça de Deus. A solução para o pecado não está no tempo, está sempre na graça. O pecado não vai ser resolvido na sua vida se você não tomar decisões que incluem a confissão de que eu sou pecador, e de que eu preciso da graça, de que eu preciso que Deus olhe para mim de um certo jeito, que Ele olhe através de Cristo Jesus. Isso aconteceu a primeira vez na sua vida e na minha, quando nós viemos à fé. Quando o Espírito Santo nos trouxe a Jesus Cristo, apontou Jesus Cristo, depois de ter nos feito desesperar de tudo, de qualquer coisa que nós pudéssemos fazer. Não esperamos nem nós mesmos, nem o que nós podemos fazer, seja lá quando for, nem mais ninguém. O Espírito Santo coloca isso diante de nós, o desespero, e aí ele ilumina Cristo, você vai para Cristo.
ele transforma o seu coração, e aí esse coração transformado se arrepende e crê. Mas essa obra do Espírito continua acontecendo. O Espírito da verdade, que é também o Espírito da sabedoria, nos mostra cada vez que nós precisamos lidar com o nosso pecado. Ele nos mostra, nos apresenta Cristo Jesus novamente. Aí nós somos lembrados que Deus continua olhando para nós através de Cristo Jesus. Aí você é constrangido. Você se sente aquele sem vergonha, conforme as mães costumavam falar. Pelo menos a minha falava, né? Sem vergonha. Aí você já sabia que você tinha sido pego, entendeu? Não tem desculpa para você nada. Você fica naquela situação assim, constrangido. E no caso aqui, constrangido, porque não somente porque ele apontou o erro, mas por causa do que ele já fez por você. Por causa do que ele já entregou por você. E aí nós vamos diminuindo. E quando a gente diminui, tem sempre uma coisa que acontece. Cristo cresce, Cristo aumenta. É a tese lá de João Batista. É preciso que eu diminua e que ele cresça. O contexto lá é outro, mas dá para a gente parafrasear um pouquinho, sem abusar muito do texto. Ele continua falando sobre direção. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Notou aí, tinha falado no verso 4, eu quero conhecer os teus caminhos, eu quero conhecer as tuas veredas, eu quero aprender isso. E o Senhor é bom e Ele é reto. Note bem que a bondade e a própria retidão de Deus são motivos para Deus instruir os pecadores e mostrar o caminho certo para eles. Não é uma questão de que Deus é bom e paciente e longânimo, e muito amoroso, tudo isso é verdade, mas não é interessante que aqui o salmista coloca que ele é bom e é reto. Quando Deus, na sua bondade, aponta o caminho aos pecadores, ele não está colocando de lado a sua justiça, a sua retidão. Ele está considerando isso também. E isso é mais uma razão de por que a gente pode confiar que esse caminho é bom. O caminho que ele está apontando é bom, porque ele está fazendo isso considerando, inclusive, sua própria retidão. A sua retidão, que condena o nosso pecado. Mas ele já resolveu esse problema com, dentro do Salmo, as misericórdias e as bondades que são desde a eternidade. Essas bondades e essas misericórdias que são desde a eternidade, por assim dizer, se condensaram na encarnação, quando o Filho toma sobre si natureza humana e vem para executar a salvação, dando a sua própria vida. Ele guia, verso 9, os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Davi sabia disso. Você tem que chegar diante dele em humildade e mansidão. Deus tem um fraco por pessoas que se humilham na presença dele. O Todo-Poderoso Criador do Universo parece que se desmancha quando alguém chega em verdadeira humilhação diante dele. Por isso ele dá honra àqueles que se humilham, mas resiste completamente aos soberbos. O verso 10, ainda falando sobre caminho, direção, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então, nos versos 8, 9 e 10, ele busca a direção de Deus, ele se aproxima de Deus com humildade, quebrantamento, confessando que os caminhos do Senhor apontados para nós são manifestações da própria misericórdia de Deus e da sua verdade, para todos aqueles a quem ele se revela na sua aliança. Nos próximos versos de 11 a 15, você vai ver Davi expressando grande confiança no Senhor e por que ele continua firme. O Senhor é confiável, ele é um guia fiel, por isso Davi permanece perto dele. Você já viu que ele confessou no verso 11, por causa do teu nome, perdoa a minha iniquidade que é grande, e continua, eu sou pecador. Não é bom isso? Você sabe que é pecador, Deus sabe que você é pecador e você continua andando junto com Deus. Isso não seria possível se Deus não tivesse realizado a obra de redenção, que está apontada, desenhada, pintada em tudo que acontece no Antigo Testamento, mas que toma concretude na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Verso 12 a 15, aquele que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. Você vê que o tema do caminho
da instrução, da condução, Deus como um guia fiel, percorre o salmo todo. Na prosperidade repousará a sua alma, a alma daquele que teme ao Senhor, e a descendência dele herdará a terra. Essas eram as promessas da antiga aliança. E elas não são melhores do que as promessas da nova aliança. A nossa alma ainda repousa na prosperidade e a nossa descendência vai herdar a terra, irmãos. Só que agora é algo muito mais intenso e muito mais profundo. Nós não estamos preocupados aqui com um pedaço de terra. Nós estamos preocupados com a eternidade. Nós repousamos seguros. E se você se aproxima do Senhor para crescer na graça e no conhecimento de Cristo, você não encontra mediocridade, mesquinharia, você encontra abundância, você encontra plenitude de alimento, plenitude de tudo que você puder imaginar. Foi nesse contexto que os apóstolos disseram para Jesus assim: olha, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Ele disse: não há ninguém que me deixe, que deixe pai, mãe, família e riqueza e me siga, que não receba muito mais aqui e depois na eternidade. E você, como eu, é crente há algum tempo, você já teve a experiência de encontrar irmãos, de ter família em um monte de lugar. E olha que eu tenho uma boa família. Mas ainda assim, quando eu estou em lugares muito distantes do próprio país, e você encontra um outro crente, e parece que vocês estão vinculados ali já há muito tempo, porque na verdade vocês sabem que, se não estão no passado, estão para o futuro. Vinculados, ligados, por causa de Cristo. Na prosperidade a nossa alma repousa, a nossa descendência herda a terra. Isso vem com promessa. E você sabe que a promessa de herdar a terra fazia parte da antiga aliança, mas principalmente para nós, irmãos, desperta a ideia de que nós devemos orar pelos nossos descendentes, mesmo que você ainda não os tenha. Talvez você não saiba se vai ter ou não, mas ore pelos seus descendentes. Ore pelos filhos, filhas, netos, bisnetos, ore pela sua descendência. Isso é um bom hábito que nossos pais na fé tinham e que a igreja de hoje perdeu, porque a igreja de hoje em dia parece que só olha para o momento de agora. O que nós podemos ter agora? Nós nos tornamos consumistas, tão consumistas quanto a sociedade à nossa volta. Obviamente não são todos, mas isso tem caracterizado muitos grupos de cristãos, principalmente no Ocidente. E nós não pensamos, eu vou orar pelos meus descendentes. Você nem casou ainda, mas se o Senhor me der um marido, me der uma esposa, eu já estou orando pelos meus descendentes. E se eu não tiver descendentes físicos, certamente o Senhor me dará descendentes espirituais. Não é só Abraão que precisa tê-los, não. Você pode criar muitos filhos, ver nascer muitos filhos, quando você dá o testemunho da graça de Cristo. Tudo bem, você não precisa ficar por aí dizendo: fulano é meu filho na fé, ciclano é minha filha na fé, esse negócio todo que o pessoal gosta de fazer, não. Mas certamente, você, como um instrumento de Deus, pode dar à luz muitos filhos. Paulo se sentia assim. Quando ele fala aos Gálatas, ele diz: de novo sinto as dores de parto até ver Cristo formado em vós. Verso 14, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor chama para perto e o Senhor confia a sua palavra. Segredo aqui, irmão, não tem nada a ver com a ideia de que se você estiver num patamar espiritual especial, Deus vai te contar alguma coisa ao pé do ouvido que ele não contou para mais ninguém. Não é essa a ideia, não. Essa ideia é de intimidade com Deus realmente, mas são aqueles que estão dentro da aliança. Se você está dentro da aliança, os segredos deles estão aí para você. E interessante que os segredos de Deus estão aqui. Davi podia falar de segredo ainda. Paulo vai falar, havia um mistério. E Paulo, como sempre faz, conta qual é o mistério. Por exemplo, ele diz: olha, tinha um mistério que estava oculto lá, o mistério de que Deus mesmo viria, tomaria sobre si natureza humana e morreria para que pecados fossem perdoados e pessoas fossem salvas. Tem outro mistério também que Paulo conta assim. Paulo não guarda segredo com o mistério, tá? Ele não fala, nem se liga no mistério, ele já vai contando o mistério direto. O outro mistério é que o povo de Deus seria formado não somente por Israel, mas por judeus e gentios. Davi olhava isso à distância ainda, sem compreender muito bem. Paulo já tem a visão, porque Cristo trouxe, completou a mensagem. Então você está dentro da aliança.
você conhece os mistérios de Deus. Os meus olhos, ele diz, se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. E aí um texto sobre livramento, em que ele pede a ajuda de Deus. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Não é bom quando você se sente sozinho e aflito, poder rogar ao Senhor e saber que Ele se volta para você e que Ele tem compaixão? Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Meu irmão, você pode orar assim. Deus vai responder, de um jeito ou de outro, Ele vai responder você. Deus não tem prazer em ver seus filhos angustiados. E na maioria das vezes, quando a angústia nos vem, é Deus nos ensinando a depender mais dEle. Quanto mais rápido nós aprendemos essa lição, melhor. Mas a angústia também nos vem para que nós nos identifiquemos com as pessoas que sofrem angústia e nos lembremos daquelas pessoas que sofrem angústia, sofrem aflição e não têm esperança em Deus. Elas não têm Cristo. Elas são atormentadas pelas diversas situações que podem enfrentar, às vezes situações específicas, às vezes situações da vida, porque aflições e angústia vêm sobre todos. Só que você pode correr para o Senhor e dizer, alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. E às vezes você vai ver um vizinho, um parente, colocando a sua esperança naquilo que não pode ajudá-los, colocando a sua esperança de ser liberto da angústia em alguma coisa que não vai resolver, em atos que ele mesmo ou ela possa produzir, possa realizar, possa fazer. Talvez pedindo a alguém que já morreu e que não ressuscitou. E você olha para aquela situação e diz, vai continuar nisso aí, vai continuar com a angústia. E aí você chega e apresenta o Evangelho. Essa pessoa pode se voltar para Cristo ou pode continuar naquilo que ela está fazendo. Mas você sabe o que é ter angústia e aflição. Ainda que, diferentemente dessa pessoa, você possa se voltar para o Senhor e confiar nele, que Ele vai aliviar as tribulações do coração. Considera as minhas aflições, o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e têm por mim um ódio mortal. Guarda minha alma e livra-me. E ele vai terminando o salmo do mesmo jeito como ele começou. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Por que você não pense que a justiça própria está em vista aqui? Não, não é isso não. Para você entender esse verso, você tem que voltar lá para o versículo 2. A sinceridade, a retidão, são justamente aqueles elementos que expressam a dependência de Deus, mas que aqueles que vivem astuciosamente julgam como sendo ingenuidade, tolice. Ah, é um crente. Porque você vive na sua sinceridade, na sua retidão, não perfeitamente, mas você procura viver assim, e outros vão considerar você um tolo, um ingênuo, alguém que está precisando de algum tipo de muleta, como se a religião fosse isso, e para muita gente, infelizmente, é. Não é à toa a frase lá de Marx dizendo que a religião é o ópio do povo. Sim, ele pode estar certo, até certo ponto. Mas Cristo nunca é ópio, Cristo nunca é muleta, Cristo é a própria vida, Cristo é a própria energia que nos mantém em pé, mesmo quando tudo está contrário a nós, mesmo quando todo mundo está dizendo, olha, você vai ser envergonhado se confiar nisso aí não vai dar certo, isso não vai te trazer nem alegria aqui, não garante nada depois. Você vai continuar orando ao Senhor, dizendo, não seja eu envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem astuciosamente. Guarda minha alma, livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a verdade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Os outros vão achar ingenuidade, tolice, seja o que for. Você vai continuar fazendo exatamente aquilo, porque o Deus que é bom e reto indicou o caminho para você e você vai caminhar nesse caminho. O Salmo termina com uma oração, e muitas vezes o Salmo faz isso, que remete toda essa atitude aqui, que é uma atitude pessoal, individual, neste Salmo, remete para todo o povo de Deus. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações.
Se há uma coisa que é interessante nos Salmos, nas Escrituras, e nesse Salmo em particular, é justamente isso. Tudo que eu vim falando aqui, tudo que Davi colocou aqui, ele não está interessado em ter isso só para ele. Mesmo agora no momento de oração, em que algumas vezes ele coloca o seu pecado, outras vezes ele coloca a angústia causada por outras pessoas, outras vezes ele coloca a sua necessidade de ter direção de Deus, ele quer espalhar isso. Ele não está sozinho. Ele sabe que ele sozinho não é povo de Deus. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Sabe qual é uma das experiências mais bonitas que os crentes têm? Que eu tenho tido? É quando você está no meio das próprias tribulações, quando você está angustiado, você orar por outras pessoas. O diabo fica para morrer. Fica. Não é possível. Os demônios enlouquecem. De ver quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, está sofrendo, quando tem alguma dúvida na sua mente, quando alguma angústia está dentro de você, por sua causa, ou por causa de alguém que você ama, por causa de alguém que está perto, e você se ajoelha, você se coloca na presença de Deus para orar por outra pessoa. Porque o diabo continua com a tese dele. Pele por pele, tudo o homem dará por sua vida. Não foi o que ele disse para Deus, a respeito de Jó? Toca no corpo dele para o Senhor ver. Não funcionou. A graça é maior. Então, cada vez que um crente faz isso, parece estar lembrando aos demônios o livro de Jó. E o diabo detesta o livro de Jó. Detesta. Não é que ele tenha prazer ou gosto por qualquer outro livro da Bíblia, não. Mas Jó especialmente, porque começa com ele lá, ele parece que vai tudo bem, daqui a pouco não dá. E ele vê um ser que é inferior a ele em poder, em capacidades, em vários tipos de capacidades. E esse ser permanece junto de Deus, apesar do sofrimento. E quando nós, com algum sofrimento, com dúvida, como eu disse, com qualquer coisa, nos aproximamos do Senhor, meu irmão, experimente isso. Quando você estiver triste, sofrendo, não deixe de orar pelos outros. Não deixe de orar pelos seus irmãos, suas irmãs, pelos que sofrem perseguição, pela sua igreja, pelo seu país. Coloque-se diante de Deus. Não funcione como se a sua fé fosse para resolver somente seus problemas, porque às vezes o seu problema não vai ser resolvido. M. Carmichael, no seu ministério na Índia, passou os últimos 20 anos de sua vida em cima de uma cama, dirigindo o trabalho missionário que ela tinha iniciado. Ela não podia sair da cama, mas continuava lá ativa. Devia ser uma chateação para os outros. Vem cá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela não podia sair da cama, mas ela continuava fazendo o trabalho. Santa chateação. Quem ficava mais chateado era o diabo. Essa mulher não vai parar, essa mulher não vai cessar. Não deixe que as suas aflições, que as suas angústias impeçam a sua intercessão. Tem gente sempre pior do que você, meu irmão. Porque enquanto estiver perdido no mundo, quando tiver gente debaixo do juízo de Deus, vai ter sempre alguém numa situação muito pior que você. Você pode pensar isso assim. Por isso, Davi termina: ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Esse é um bom exemplo de oração. Você sabe que os salmos guiam as orações da igreja já há 2000 anos. Você aprende com os salmos quando você aprende a orar com os salmos, quando você os lê, quando você medita, quando você estuda os salmos. E quando você não tira nenhum versículo do seu contexto. Porque senão a gente acaba perdendo beleza e pior, verdade. Deus nos abençoe. E que nós continuemos junto de Deus, que é um guia fiel a conduzir-nos e vai nos conduzir, no dizer de Paulo, até aquele último dia, vai completar a boa obra em nós.